Cumprimentar todos os pacientes da paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. E quero desejar que essa paz ela seja na sua vida, na sua família e no seu ministério. Amém? Amados, eu confesso que estou agraciado por esse culto maravilhoso hoje. Estou muito alegre por causa que Deus ele vem falando através dos seus louvores. Amém? Irmãos, vamos logo começar, porque eu também quero ter uns irmãos em pé. Depois a gente falamos um pouco, amém? Livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia, nós vamos ler 2 versículos. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, onde relata os grandes inícios de acontecimentos históricos até ao Novo Testamento, onde chega Apocalipse. Então, o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Amém, igreja? Diz assim no 19: E eles disseram uns aos outros: Eis que está vindo o sonhador. No versículo 28 vai dizer assim: Então, passando ali mercadores medianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e o venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e eles trouxeram José ao Egito. Podemos assentar glorificando a Deus? Amém? Está dando uma alegria de aqui ter sido convidado pela esse corpo, essa família em Cristo que a gente está conhecendo, o pastor Eyubi, também aqui a Miss Adriana, onde nos honrou com esse convite. Sabemos nós que não foi nós que escolhemos, mas sim Deus que nos escolheu. Amém? Então a igreja veio da alegria porque há uma concordância. O culto é maravilhoso, há louvores, há palavras, desde o início é um culto que dá concordância à mensagem. Hoje a pastora falou de uma certa situação, ela se encontrou aonde alguém disse a ela que o castigo que tal pessoa estava merecendo era necessário passar. Então ontem eu estava ministrando em outro bairro, e outra igreja, outra denominação, e a mensagem foi exatamente sobre isso. Muitas vezes nós queremos que, como Jonas queria que Nínive pagasse o preço, fosse castigada. Nínive era uma cidade sedenta. Ou seja, nós estamos vendo a humanidade com os olhos de Deus. Os olhos de Deus é um olhar misericordioso, bondoso, amoroso. E aqui, hoje, Deus vem falando sobre propósito, sobre processo. Deus vem falando hoje sobre paciência, sobre algo que nós viemos acompanhar na história de José. Amém? Amém, aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 37, esse versículo que nós lemos, relata um momento aonde os próprios irmãos de José, eles falaram uns aos outros: lá vem o sonhador. E José, por sua vez, igreja, ele era apenas um jovem, com a idade que vocês, por mais que vocês não sabem, eu acho, ou outros conhecem, ele tinha apenas 17 anos de idade. José, ele era apenas um juvenil, um adolescente com 17 anos de idade, que aqui, por sua vez, nasceu com um dom e uma promessa. O seu dom era um dom de revelação de sonhos, e a promessa era de reinar. Então, amados, para quem não sabe, seu pai era Jacó, e Jacó também tinha um irmão que era o Esaú. Só que Jacó, ele tinha visão. Jacó, ele desde o nascimento, ele já nasceu em busca da vitória. Daí a visão de um líder. Seu pai era Jacó e seu pai era um líder. Um líder, ele não vê somente o que muitas pessoas conseguem ver com o olho humano, o que está na frente. Um líder, ele consegue ver além. E o pai de José, ele conseguiu ver, que era Jacó, que José era diferenciado. E ele amava, a sua mãe era Raquel, e ele amava muito a mãe de José. Então ele passou a amar também bastante o filho. E o filho tinha as suas atitudes periculares de um líder. Um potencial
diferenciado entre seus irmãos. Por sua vez, igreja, José nasceu em Pedã, em Arã. Ele faleceu no Antigo Egito. Ele teve 2 filhos, Efraim, e Manassés. Efraim, porque ele disse que prosperou na terra desconhecida. Manassés, por sua vez, porque ele esqueceu de muita dor que ele sofreu no meio da família. Ele sofreu muitas coisas na sua juventude, inclusive o último, como nós acompanhamos aqui, aonde ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E nessa venda que ele foi vendido, igreja, perceba algo surpreendente. Nessa venda a qual ele foi jogado dentro de um poço, ali pelos seus irmãos, ele fica ali dentro. E desses irmãos nasceu a mais depois, ele tinha 11 irmãos. Eram os seus irmãos, Judá, Benjamim, Simeão, Isacar, Rubem, Naphtali, Levi, Zebulon, Mazé, Diná, Gad, Dan. Então, amados, como eu disse, ele tinha apenas 17 anos de idade quando ele sofreu essa situação em sua vida. Ele é jogado dentro de um poço, e esse poço, a Bíblia fala que estava vazio. Se tivesse água, eu consigo imaginar você caindo dentro de um lugar profundo. Tivesse água, tinha amortecido a sua queda, mas não tinha, estava vazia. Então eu consigo imaginar que ele se machucou. Mas a dor maior que estava no coração de José, meu querido, era a situação dos seus irmãos ter feito isso com ele. Os seus irmãos, por sua vez, tinham inveja de José. E José simplesmente, tudo isso no caso de um pedaço de pano, uma túnica, várias coisas. São coisas simples que você tem, igreja, vai incomodar. A coisa mais simples que você tem, que para o olho humano, se chama a vontade de Deus na sua vida. Quando a vontade de Deus é na sua vida, muitas vezes nem você sabe qual é a vontade de Deus, mas Satanás, que é o inimigo de nossas almas, ele sabe, e é por esse motivo que ele tenta matar quem tem promessa desde o pequeno, desde o ventre, porque ele sabe que se você conhecer sua capacidade, ele sabe que você vai ser um instrumento usado na mão do Senhor para destronar ele de vidas, para destruir as suas ciladas, para destruir armadilhas. Ele sabe que você vai diminuir o seu reino, ele sabe que você vai ganhar alma, ele sabe que você vai ser instrumento para transformar a vida, e por esse motivo ele vai tentar de todas as maneiras te parar. Mas o que eu quero chamar a atenção, meu querido, olha só, o tema dessa mensagem para o meu, para o seu coração, é aceitando o processo para viver o propósito. Aceitando o processo para viver o propósito. Quem não tem chamada sempre vai, olha só, começa que não tem chamada, não tem visão, igreja. Jacó tinha chamada, Jacó sabia que era o líder, e ele tinha a visão que José era diferenciado entre seus irmãos. Quem não tem chamada sempre vai haver aquela competição, mas era um surpreendente, ele aceitou o processo. Quando foi que José aceita o processo da vida dele? No momento que José chega a seu pai e seus irmãos e conta um sonho, onde ele relata que ali ele tinha visto os molhos e os outros molhos que ficou em volta do dele, só o dele ficou de pé. Depois ele fala sobre a lua e o sol e as estrelas que se curvaram perante ele. Causou irritação a revelação desse sonho? Preste bem atenção em algo surpreendente. Ele sonhou, a revelação foi dada a ele. Ele, quando conta, ninguém o respeitou, ninguém acreditou. Porém, ele tinha isso no seu coração. Quando ele é jogado na cova, que ele é retirado, aqui começa o processo na vida de José. José, diga assim, José saiu calado.
Então quem entra no processo tem que ficar calado. Se você começa a entrar no processo, eu quero dar outro exemplo. Mais na frente vem relatar a história de um povo que ia entrar numa terra santa por nome Canaã. Esse povo não conseguia ficar calado. Eles faziam o quê? Eles murmuravam. E por eles murmurar, a vitória era para passar pouco tempo. Eles passaram 40 anos para obter vitória. Então aqui José, ele aceitou o processo. A Bíblia vem falar que quando retiraram José não tinha possibilidade de dizer: esses homens quando estão me vendendo a meus irmãos, eu sou filho de Jacó, eu tenho onde morar, eu não sou escravo. Ele ficou calado, porque ele aceitou o processo. Se Deus permitiu, é porque tem algo vitorioso. Aquela vitória, aquela palavra que eu recebi vai se cumprir, aquela revelação vai se cumprir, aquilo que a Bíblia me diz para mim e para você vai se cumprir. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender que toda luta, todo levante, toda perseguição, há um processo para eu e você ser melhor do que ontem. Tudo que acontece debaixo dos céus é a vontade permissiva de Deus, para que nós possamos entender, primeiro, que Ele é Criador do universo; segundo, que Ele é o nosso Deus, merecedor de toda honra e toda glória; terceiro, que nós não somos nada sem Ele. Então, igreja, preste bem atenção que o silêncio de José, olha só, o silêncio é ter a certeza da sua vitória. Ter a certeza da sua vitória que faz ser silencioso. Você tem que parar de contar as tuas dificuldades, teus problemas, muitas das vezes, para quem não vai orar pela tua vida. Muitas das vezes que vai colocar a tua própria história nas redes sociais, ou usar a tua história para ser motivo de chacota. Mas quando Deus nos dá a visão aqui nessa mensagem, entenda bem, José, ele ficou em silêncio. E por ele ter ficado em silêncio, ele começou a sofrer o processo. A Bíblia vem falar que Deus era na vida dele. Quando a Bíblia nos fala isso, da igreja amada, tudo que José pegava em sua mão prosperava. Você sabe por quê, igreja? Porque quem tem Deus prospera. E essa prosperação, igreja, não é muitas das vezes só condição financeira, igreja. Através de você, vidas serão mudadas. Através de você, pessoas irão ver alegria. Através de você, pessoas irão ter ânimo. Aquela pessoa que muitas das vezes está com remédio, não cheia de remédio, pensando em desistir, a tua história vai mudar. A atitude dela vai jogar fora. Aquela corda que eles estão planejando colocar no pescoço, a tua história pode mudar a vida dela. Quando ela começa a entender que pessoas passaram o processo, pessoas resistiram ao processo, e esse processo gerou um grande resultado na vida, não só dele, mas de outras pessoas. E eu quero entender, eu quero mostrar algo importante para você, meu querido, porque ele, quando passa por essa situação, José, ele se torna servo de um senhor, de um eunuco. Mas acontece que uma mulher pega e acusa ele de um crime que até hoje é um dos crimes piores que existe, principalmente dentro do cárcere. Eu sou capelão formado pela CGMEB, é uma convenção aonde eu ministro dentro de presídios e hospitais, e dentro dos presídios existe uma lei, existe uma ala separada para quem comete o crime de estupro. E quando eles passam, por algum motivo, alguma situação acontece, eles passam para a ala que não podem, a sentença é a morte. Então entenda que José aqui ele foi acusado. Mais uma vez José teve a chance de se defender. Quando o homem pergunta a ele, conforme aconteceu com o seu senhor, ouvindo a palavra da sua esposa,
que lhe falou, dizendo ao José, dizendo: foi dessa maneira que teu servo agiu comigo? Foi desse jeito que tu me pagou, eu te dando teto, comida e trabalho? José se calou. José tinha chance de se defender. Tem ainda mais uma vez o silêncio do processo. Mas esse silêncio não era qualquer silêncio. Nós não precisamos justificar a unção que Deus derramou na tua vida. Tu não precisa justificar a unção que Deus te deu para tu abrir teu ministério. Tu não precisa justificar nada para o homem. A única coisa, lá como está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, vem falar que Davi chegou na presença de Saul e ele menospreza, dizendo assim: primeiro ele enfrenta Eliabe, ele enfrenta o seu próprio irmão. Eliabe diz assim: olha, o que tu fazes aqui? Eu conheço a presunção do teu coração. A quem tu deixasse aquelas tuas pouquinhas ovelhinhas? Davi olha para ele e diz assim: ei, o que eu te fiz agora? O que tu tem contra mim? E era irmão, se levantou contra Davi. Davi se desviou dele, chegou até a presença do rei, chegou lá e Saul disse: filho, esse homem é homem de guerra, tu não pode pelejar contra ele, ele é acostumado a brigar, lutar, e tu apenas um jovem, também 17 anos. Deus gosta de trabalhar, se você ler a Bíblia com numerologia, viu? 3, 7, 17. José, Davi, um dos grandes líderes, Timóteo, escolhido por Paulo, 17 anos, ensinava pessoas de mais idade. Não é idade, é a mentalidade e o propósito. Aleluia! Entenda sobre algo especial sobre a vida de José. E aqui esse homem pergunta assim: tu me dá o pagamento? E lançou ele na prisão, ele ficou calado. Porém, quando José volta novamente, olha só, ali ao cativo, foi vendido como escravo, levaram como prisioneiro, foi preso depois. Só que quando você está no processo, você já começa a ajudar vidas. A Bíblia vem falar que quando José estava ali dentro daquele cárcere, ele, olha só, tudo aonde vai pegando a revelação, meu irmão, vai pegando a revelação da mensagem, ela é uma palavra viva. A Bíblia vem falar que quando José chegou dentro do cárcere, o carcereiro viu que ele era bom em qualquer coisa que ele fazia, e ele deu a chave da cadeia para José. E está pegando a visão, gente? Floresça, prospere, frutifique. Chegou numa cidade, dá por uma semana, produz em uma semana. Dá por um mês, produza por um mês. Chegou na tua empresa, vai trabalhar, entrega a mensagem daquela empresa enquanto estiver plantado. Você tem que florescer, você tem que fazer o ID, você tem que fazer o que Jesus quer. Entenda a mensagem ao meu teu coração. E a Bíblia vem falar, igreja, que olha só, ele foi preso em 39 e 20. Olha só, minha querida, no 22 e 23 do 39, o guarda da prisão, ele entregou na mão dele a chave, e ele passou a tomar de conta da prisão, se tornou líder. E ali, igreja eleita, com o passar do tempo, ele conhece 2 homens. E esses homens, ele revela para eles, olha a importância que vai pegando. Tem gente que diz assim: irmão, certo tipo de coisa você pode cobrar, mas ele chega e diz assim: olha, eu revelei, eu te abençoei, porém entende só, filho, quando tu estiver lá, lembra de mim, viu? Quando tu estiver lá na presença do teu faraó, tu lembra de mim. Olha só como é forte, gente. Então a igreja, mesmo ele estando no processo, ele ajudou 2 vidas. Não só 2 vidas, essas 2 se destacaram porque ele foi usado por Deus para revelar 2 sonhos. Então, depois daquele tempo que ele sai, ainda se passou 2 anos José na prisão. Lá no capítulo 41, verso 1, fala que depois, passando essa revelação, os pessoal saíram, ele ainda ficou 2 anos lá dentro. Não se fala na Bíblia quanto tempo ele ficou, mas 2 anos aqui se passou. Mas mais na frente vai falar que José já estava na idade de 40 anos quando assumiu o governo do Egito. Agora só, a Bíblia vem falar a importância dessa questão, desse tema. José, ele não ficou calado por qualquer coisa. José, ele não ficou em silêncio por qualquer motivo.
porque ele não tinha dúvida no coração dele. Ele lembrou do sonho, ele carregou aquela revelação dentro do coração dele. A lua e o sol se curvou às estrelas. Tem um objetivo por eu estar passando por isso. Tem um objetivo porque os outros sabem ter seguido. Tem um motivo porque os outros estão pesquisando a minha vida. Tem um motivo porque eu estou passando. Ei, tu está incomodando. A Bíblia veio falar no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz que a tua luta não é contra carne, nem contra sangue, mas sim principado e potestade. Ei, e deixa eu falar uma coisa que é dolorida e que vocês muitas vezes podem até não acreditar, mas tem entidades que têm dominado públicos de muitas igrejas. Essas entidades, meu querido, têm confundido a mente de muita gente. E eu posso falar e garantir que até no céu, no primeiro céu, no meio dos anjos tinha um passeando. E quando ele está passeando, Jesus diz: de onde tu vem? De rodear a terra, de observar. E eles estão observaste, então tu observaste meu filho e meu servo que se desvia do mal, que é Jó. Então entenda, igreja, e essas entidades, esses principados, eles estão com bastante força, mas entenda quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos que estamos em um processo e decidimos viver o de Deus, decidimos viver o mover de Deus, algo diferente acontece. Mas esse aceitar de Deus na vida de José não foi de qualquer forma. Ele carregava alguns requisitos em seu coração. Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé e fundamento das coisas que se esperam, prova e convicção das coisas que não se vê. Ele tinha fé, porque sem fé, no mesmo livro de Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que o busca acredite que ele é galardoador daqueles que o mesmo que o buscam. Tu tem que acreditar que Deus está cuidando de ti, mediante da tua vida, mediante a tua prova. Tu tem que acreditar que Deus ficou zelando da tua casa agora, enquanto tu veio para cá. Tu tem que acreditar que ele está guardando, meu querido, olha só, guardando, olha só, guardando a sua vida. Amém? Glória a Jesus. E a Bíblia vem falar, igreja eleita, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos dando essa direção, que ele teve alguns requisitos. E esse requisito, igreja eleita, que ele teve foi a fé. Então, se você sai da sua residência, se você se desloca para vir para uma reunião, que isso aqui é uma reunião aonde você adora ao Senhor, você declara a sua vitória, mas para isso você tem que vir com a sua fé. E essa fé é onde se destaca José. José, ele não olhou para o processo, não olhou para calúnia, não olhou para o que falaram dele, inventaram, falaram, caluniaram, apontaram, mas José disse: não, tem um propósito aqui, tem um propósito aqui, porque o líder ele entende um propósito, tem visão, a visão dele é diferente, a visão é diferente. Você que é pai de família tem que ter visão diferente para dentro do teu lar. Você, dona de casa, lá no livro de Provérbios capítulo 14, verso 1 diz, né? A mulher tem que ser de sabedoria, ela é sábia. Todos nós fomos separados para ser um líder. Lá no livro da Bíblia Sagrada, Deus disse: ide e pregais o evangelho a toda criatura. E esse pregar, igreja linda, que Deus quer de mim e de você, é sem exceção de pessoa. Eu não posso dizer quem merece, quem deixa de merecer, quem é digno, quem não é digno, mas que Deus quer que nós venhamos entender o propósito do Senhor. O propósito, o segundo motivo, porque José, aqui, ele entendeu o processo, aceitou o processo, é porque ele entendeu que a sua vida seria uma ponte para ajudar e abençoar outras vidas. Quando tu entende, igreja, olha só, eu não sou crente, eu não sou de púlpito, eu não sou cantor, eu não sou pregador, eu não sou, está pensando, isso daí é mentira do diabo. Quando você começa a transformar a tua vida, Deus, olha só, é o teu vizinho da direita, aquele que te vê, aquele irmão não brigava com a mulher, não batia na esposa, rapaz, agora é um silêncio quando ele chega no culto, é porque tua história está mudando vidas do lado. E quando você entende isso, é por essa mensagem, o processo que tu está passando, o propósito de Deus na tua vida é muito mais além do que você consegue entender. Quem está entendendo, a glória a Deus aí.
Dá glória a Deus, aleluia. E só entenda, igreja eleita, olha só, a Bíblia vem falar que José, além da fé, ele tinha essa ciência de eu tenho que ajudar vidas, tem um propósito para mim. Ele aceitou porque ele sabia que ele ia ajudar outras vidas. Entenda mais, igreja, o terceiro motivo porque José ali permaneceu, igreja, é porque ele estava atento aos sinais. Estar atento aos sinais, igreja, não é simplesmente a revelação ou coisa parecida. Deus, ele fala contigo todos os dias. Quando tu chega perto de uma pessoa e essa pessoa chega contigo falando de algo, e tu diz assim: rapaz, eu tô, pô irmão, você é crente, né? Sou frequente da igreja. Sim. Pô irmão, tô passando um momento tão difícil na minha vida, ora por mim lá. Quando isso acontece, é Deus já te falando que Ele quer que você abrace o processo e comece a transformar a vida. O propósito de Deus é que você entenda que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer você ser canal de bênção. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua história de escravo para governador. Deus quer fazer a tua história ser exemplo para outras vidas. E além de tudo isso, igreja eleita, esse José, ele teve a oportunidade na sua caminhada de exercer o que a gente chama lei do retorno. Só que quando nós vivemos o propósito, nós não vamos atrás, amado, de quem quer nos fazer mal. Nós não vamos atrás de quem está falando da gente. Nós não vamos atrás de quem quer muitas vezes derrubar a gente. Nós vamos atrás do propósito. O meu propósito é povoar o reino do céu. O meu propósito é ganhar a alma para Cristo. O meu propósito é literalmente a cada dia dizer: Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É esse o meu propósito. Então nessa noite, igreja eleita, entenda que Deus te trouxe aqui para que você possa entender que o processo da sua vida tem um propósito. Fique em silêncio, abrace o processo, aguente, ore, busque, porque quando a tua vitória chegar, não será somente para ti a vitória, será para todos aqueles que te apontaram, que te armaram, que fizeram o que fizeram para te ver fora do caminho, ou fora desse desistisse, como fizeram com José. Prenderam, venderam, tentaram matá-lo. Só não mataram porque literalmente um dos seus irmãos não aceitou. Então entenda, igreja, que ele tinha várias coisas sobre isso. Porém, lá no livro de Gênesis capítulo 47, 13, 14 diz que a fome era em toda a terra, em toda a província do Egito e também de Canaã. Igreja, Canaã passou por um processo de destruição. E quando José viu isso, olha só, Deus colocou ele lá e salvou não somente ele, mas salvou uma nação. Quem está entendendo a glória a Deus? Igreja, as igrejas, elas são para salvar vidas, elas são para salvar a nação. Aqui realmente é para entrar prostituta, aqui é para entrar traficante, aqui é para entrar viciado, aqui é para entrar alcoólatra, aqui é para entrar aquelas pessoas necessitadas do poder de Deus, ser abraçado por mim, por você aqui embaixo, e dizer para ele: filho, Jesus te ama, tem um projeto na tua vida. Ei, isso aí que tu está passando é só um processo, porque o que Deus vai fazer na tua vida, olha só, é o propósito mudar a tua história. O propósito de Deus é mudar a tua vida para que você possa não mudar só a tua vida, mas mudar a vida de outras pessoas, mudar a vida de nações. Quando nós entendemos a grandeza que uma vida só tem, é por isso que a Bíblia vem falar que quando há um pecador se arrepende, há festa no reino do céu, porque uma só vida, ela faz diferença, tanto no céu quanto no inferno. Então entenda que esse é a mensagem para o meu teu coração. A tua história pode mudar muitas outras vidas. Ah, mas a minha, eu não sou de pegar em microfone, não sou de falar em nada. Pelo contrário, a Bíblia vem falar quando diz que nosso levantar, olha só, Ele conhece o nosso deitar. Quando você vem para um local como esse, tua vida começa a transformar, a tua própria família que via que tu era brigão, que tu era isso, que tu era aquilo, e vê diferente, começa a ver Jesus sobre a sua vida. Quem está entendendo a glória a Deus, aleluia? Quem está entendendo a glória a Deus, aleluia? Veja só, igreja eleita,
Deus, olha só, também vem falar, meu querido, no livro de Daniel. Foi criado assim como Deus usa um para salvar uma nação. O diabo, ele criou um decreto para uma nação, para destruir 3 pessoas. O diabo, ele também trabalha. Quando você precisa entender sobre isso, que você está constantemente sobre uma guerra espiritual contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério. Você não tem ministério? Tem, filho. Deus que te escolheu, foi Deus que te separou. O teu ministério é transformar a tua vida e mostrar para aqueles que não acreditavam que Deus podia mudar, e todos verem que Deus mudou a sua história. Então entenda só, a Bíblia vem falar no livro de Daniel que foi criado um decreto, e tinha nesse Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens. E o decreto era só para ver eles se curvar. O decreto era só para ver aqueles 3 jovens se ajoelhar, e uma nação inteira se curvou. Mas aqueles 3 não. Mas o propósito não era a nação, o propósito era os 3. Veja a tua importância. Quem serve a Deus incomoda o inferno. Não, eu só vou no culto lá e tal. Você acha que o inimigo está contente de estar daqui? Não, filho. E é essa a verdade que muitas vezes a pessoa não entende. Essa é a verdade. Você tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Você tem que aceitar que o que você está vivendo aqui nessa terra é um processo. Mas um propósito maior é simplesmente que todos nós moramos no céu e venhamos declarar que Ele é santo, 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 santo. Essa é a vontade dos nossos Senhor Deus, Criador do universo. A Bíblia vem falar, igreja eleita, olha só, que José, no capítulo 43, no versículo 30 e 31, José teve a oportunidade de ficar frente a frente com seus irmãos. Ali ele cria uma estratégia para manter eles. Ele coloca ali umas coisas no meio das compras que ele levava. Porém, o intuito de José era ficar perto e saber como estavam os seus pais. E a Bíblia vem falar que José encheu seu coração de tristeza e foi chorar. Mas ele não chorou na frente dos seus irmãos. Olha só que detalhe lindo. Ele não chorou na frente dos seus irmãos. Não chore na frente de quem não vai resolver a tua dor. Não chore, não derrame tuas lágrimas em vão. Mas faça como José. Ele entrou, a Bíblia vem falar que quando tiver algo para entregar a Deus em secreto ele também te responderá. E olha só, não derrama tuas lágrimas em vão. E ele foi e chorou em secreto, igreja eleita. Mas olha só, José lava o rosto e volta com a postura ereta. O inimigo não precisa saber se tu está sofrendo. O vizinho teu não precisa saber que tu está passando por dificuldade. Tu tem que andar como um soldado, tem que andar como uma soldada, declarando vitória, porque você sabe o propósito. Qual é o propósito? Deus quer te entregar a vitória. Para que a vitória? Para abençoar outras vidas. Deus quer te usar como esse instrumento, e tu vai ser esse instrumento de bênção no teu trabalho, dentro da tua casa, no meio da tua família, dentro da tua igreja. Ei, não precisa, olha só o outro manto de revelação. Estamos lá em Mateus 24, versículo 12. Você multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, eles têm esfriado. Esse amor, são 3 amor: o amor por si mesmo, o amor por Deus e o amor pela obra de Deus. Nós estamos vivendo uma época onde o obreiro hoje eu sou pastor, não varro mais igreja, eu não limpo mais piso. Ei, a Bíblia vem falar que o próprio Jesus, ele desceu ali e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e disse a palavra do Senhor que um dos discípulos, por nome Pedro, o mais ousado, o mais indisciplinado, o que andava armado, era violento. Pedro diz a ele: Senhor, não vai tocar nos meus pés. Ele disse: Pedro, se não deixares a lavar, tu não serás digno de entrar comigo, porque olha só, é necessário que eu lave. Então, Senhor, se é para me ter parte contigo, não lava só meus pés, lava a minha cabeça, a planta dos pés. Olha só, igreja eleita, como o nosso Jesus Cristo disse em João 13,15: assim como eu vos fiz, vós passais também, porque eu vos dei o exemplo. Jesus Cristo escolheu pessoas, olha só, não pelo processo, ele escolheu porque ele sabia do propósito. Ele sabia que Pedro andava armado, sabia. Ele sabia que Pedro era violento, sabia. Sabia que Tomé era incrédulo, sabia. Sabia que Judas era o tesoureiro e ia roubar, sabia. Ele sabia, mas ele não olhou o processo. Ele não olhou o processo, ele olhou o propósito. Ele sabia que mais na frente Pedro ia fazer uma pregação só, ia ganhar 3.000 almas. Ele sabia.
Ele sabia, ele sabe que a tua chegada até aqui é para mudar vidas, é para mudar a situação da tua história. A tua história vai mudar o vizinho da taberna, vai mudar aonde tu estiver, igreja. O propósito de Deus vai além do meu e do seu entendimento. Igreja eleita, e a Bíblia vem falar que, olha só, foi necessário Deus tirar de Canaã para o Egito, porque Deus traz de longe o que era para quem está de perto fazendo. Havia pessoas ali capacitadas dentro do Egito que era estudada para tomar de conta, mas só que Deus trouxe de longe para mostrar que Deus tem os seus, amém? Tem um propósito. Deus cuida do. A Bíblia vem falar que Deus falou sobre o sol. O mesmo sol que é sobre o justo é sobre o injusto. Aquela alimentação que ajudou o povo do Egito também ajudou o povo de Canaã. Abençoou o povo de Deus, como também abençoou o outro povo que ainda não conhecia Deus. Quem está entendendo a glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo a glória a Deus, aleluia. E olha só, igreja eleita do Senhor, a Bíblia vem falar mais ainda sobre Jesus, que é o nosso vivo exemplo. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele também, olha só, como José, ele ficou calado na presença de Pilatos. Pilatos perguntando e ele também estava calado. E Pilatos foi se irritando e disse assim: ei, tu não és rei, tu que dizes? E Pilatos foi se irritando porque tu tem a chance de te defender. Ei, eu sou rei, eu posso te defender. Nenhum poder te foi dado se não veio do céu. E olha só, se eu desse ordem aos anjos, essa terra não suportaria, porque haveria anjos obedecendo a minha ordem. Veja como era Jesus, mas ele estava o quê? Calado. Ele sabia que era o processo. Jesus suportou o processo, porque o propósito era para que eu estivesse aqui nessa noite. Aleluia. Uma pessoa que é independente clínico geral chamado, uma pessoa que passou por várias fases da vida difícil, em vários termos, e Jesus disse assim: não, eu acredito que ainda dá para salvar, ainda dá para mudar alguma coisa, ainda dá para usar. Então entenda só que existe um processo, e Jesus Cristo, ele sabia disso, e ele deu esse exemplo. Então nunca ele disse assim: levanta da mesa, tu não pode ceiar, porque olha só, tu é meu tesoureiro, tu vem roubando até hoje. Ele deu oportunidade. Continua, filho, somente caminha. Eu só estou ouvindo, mas meu marido continua bebendo. Somente caminha. Ei, você não entende. A luta lá em casa é assim. Somente caminha. Mas tem que caminhar como José. José tinha o quê? A fé. Não adianta vir só por vir, não, irmão. Porque a Bíblia vem falar também no livro de Lucas. A Bíblia vem falar que, olha só, que havia uma mulher com fluxo de sangue. Tinha muita gente querendo milagre. Tinha muita gente tocando em Jesus querendo milagre. Mas só uma se destacou. Só uma recebeu o milagre. Porque não basta vir, tem que ter fé. Quem está entendendo a glória a Deus? E essa fé requer propósito. Essa fé requer, sabe o que? Sacrifício. Hoje é o capítulo da minha última série. Para quem gosta de assistir série, hoje é o último capítulo da série. Vem. Mas hoje é um culto abençoado, hoje é um culto diferente, eu vou lá. Hoje, rapaz, hoje tem uma festa abençoada. Gosto de comer um churrasco. Larga o churrasco e vem adorar a Deus. Quem está querendo a glória a Deus aí? São pequenas coisas, igreja, que tem prendido muita gente. Tem gente que acha que hoje em dia é isso, aquilo, outro. Tá certo que tem aquelas pessoas voltando para a área do pecado, pessoas que estão ali, né, na prisão pecaminosa, dos vícios, algumas coisas. Mas tem aqueles que estão presos em pequenas coisas. Novela, filme, encontro familiar. A Bíblia vem falar que aquele que deixar amor de pai por amor de pai e mãe por amor de mim, esse é digno de mim. Jesus Cristo, ele foi bem simples. Mas a terceira coisa que chama a atenção de José, que é para a gente encerrar aqui, igreja, porque que houve um propósito na vida de José. José, diga assim: José tinha amor. Quem ama, perdoa. Diga: quem ama, perdoa. Se Deus não nos amasse, igreja, se Deus não me amasse, misericórdia, eu tenho até medo do que Deus poderia fazer comigo, mas Ele me perdoou.
Hein? Quem ama, perdoa. Então José tinha a palavra-chave de Gênesis a Apocalipse: amor. 1 João capítulo 4, versículo 8: aquele que não ama não vai ver a Deus, porque Deus é amor. João 3,16, muito conhecido, mas poucas pessoas realmente entendem esse versículo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Mas lá na frente ele disse: não ameis o mundo, né? Mas Deus amou. E Paulo diz: não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Mas Deus amou o mundo, e esse mundo é a humanidade. E ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então a Bíblia vem nos mostrar que José, ele teve amor. O propósito de José foi amor. Eu creio que eu vou ajudar meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu creio que eu vou ajudar. E olha, a visão dele era pequena. A visão de José era pequena. Porém, se coloca de pé, igreja eleita do Senhor. Olha só, porém, a vida de José foi para mudar uma nação. Olha só, eu quero convidar, aqui está cheio de profeta, igreja. Eu quero convidar todos para vir mais para frente. Aqui tem a pastora, a bispa. Tem também os pastores. Venha receber a oração de perto, igreja. A Bíblia fala que quando nós se aproximamos, olha só, a Bíblia vem falar sobre se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Há um momento vitorioso em nossa vida, é quando nós decidimos, igreja, se destacar. Amém, igreja? E se você saiu da sua casa hoje sem propósito, aprenda a partir de hoje a declarar um propósito. Aprenda a partir de hoje, com a mensagem do Senhor, você declarar e aceitar o processo na tua vida. Ah, está sem energia lá em casa, está sem nada de comer lá em casa. Amém? Eu não vou contar para o meu vizinho que para depois ele postar nas redes sociais que eu sou crente ou vou falar a palavra, porque tu está passando fome. Amém, gente? Se tu é crente, porque tu sabe que está de volta. Aceita o processo. E quando tu aceitar, fecha os olhos. Vai visitando no teu coração agora a tua família. Aquela pessoa que se encontra na pior fase. Se é um parente teu que está no risco alto das drogas aqui agora, eu quero que tu leve teus pensamentos a ele. Se a tua vida conjugal está difícil, começa a pensar no teu casamento agora. Não deixe para tu buscar a Deus quando simplesmente acabar teu casamento. Não deixe para você buscar a Deus quando o teu negócio, a porta do teu negócio está difícil. Então busca a Deus agora. Não deixe para tu buscar a Deus para fechar as portas e você quebrar, endividado. Então hoje é noite de vitória. Hoje é noite de você aceitar o processo, mas declarar, olha só, o propósito, que é a vitória. Amém? O propósito da vitória. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu te declaro para que eu apresento cada vida que se encontra, Deus. Cada um que se deslocar no seu lar, tu conhece sobre o coração, eu não conheço, mas tu conhece o coração de cada um, Pai. Olha só, meu Deus, que o Senhor possa, meu Senhor, fazer conforme a tua vontade. Muda o quadro, muda a história, muda também como o Senhor mudou a história de José, de escravo, de prisioneiro. Senhor, fez governador, para que eles possam ser instrumento, para que dentro da igreja onde eles estão, e eles venham florescer como servos, como José mesmo dentro da prisão. Ele fazia a obra ali dentro, ajudando aquele carcereiro. Assim eles possam florescer aqui dentro dessa igreja. Eles se desejam de um dia dizer: Bispa, eu quero ir para a igreja, eu quero ser servo, eu quero estar pronto para servir. Vai despertando a igreja, vai despertando os líderes da visão, como Jacó, olha só, tinha a visão do seu filho, da visão, como José teve visão, sabia que ele estava passando, era para um propósito maior. Desperta, Pai querido, a tua igreja e a nação. Nesse momento, Deus, eu te declaro, Pai querido, que a maior revelação é a tua escritura. Transforma, liberta. Aleluia. Quer que você olhe para cá, igreja? Olha só. Quem se encontra distanciado da obra de Deus, quem se encontra distanciado, eu estou afastado alguns dias, eu literalmente não bebo, não fumo, mas eu me encontro fraco. Eu não tenho orado mais, eu não tenho mais ido aos cultos, eu tenho
Será essa palavra no teu coração, amém, filho? Quer se aproximar? Pode vir, filho. Honra e glória de Deus.